Bom, pessoal, daremos continuidade ao estudo sobre reatividade em alceno, reações de alcenos, ok? Na aula passada, nós vimos os mecanismos das reações de adição de halogênios, tá? Então, os mecanismos que foram apresentados, né, o mecanismo principal, que é a formação daquele intermediário cíclico, eu falei muito sobre a formação do bromônio, né? Então, os principais exemplos que eu apresentei foram com a molécula de bromo, né? Mas o mesmo vale para o cloro, tá? O cloro é o mesmo, exatamente o mesmo mecanismo, só muda o bromo, o cloro, né? Coloca o cloro no lugar do bromo. Então, o intermediário formado quando a adição acontece com o cloro, chama clorônio, tá? Aí nós falamos, né, dentro aí das reações de adição de halogênios, nós falamos sobre estereoseletividade das reações de halogenação, estereoespecificidade de reações de halogenação de alcenos, falamos sobre a formação das haloidrinas e da regioseletividade na formação de haloidrinas, tá? Então, esses aqui são os pontos que precisam ficar registrados, né? Vocês precisam, devem ser capazes de explicar esses pontos, tá? Que foram abordados na aula passada. Bom, então, antes da gente continuar um novo tipo de reação, eu gostaria de fazer mais algumas considerações sobre as reações de adição de halogênios, tá? Então, nós vimos que os halogênios bromo e cloro se adicionam aos alcenos. E o produto gerado é um dialeto vicinal, né? Então, aqui, como o exemplo do bromo, o processo, né, o mecanismo de adição do bromo, né, nós vimos que envolve a formação do intermediário bromônio, e daí essa molécula, então, um átomo de bromo fará parte do intermediário, e aí o outro átomo de bromo, que estará na forma de brometo, atua como um nucleófilo e ataca esse intermediário. E daí a gente vai ficar com um produto um átomo ligado em cada um dos carbonos que compunham, né, a ligação dupla. Então, eles ficam vizinhos. Então, é por isso que é um dialeto vicinal, né, em carbonos vizinhos. Falei para vocês da diferença, né, de reatividade, né, da halogenação de alcanos e alcenos. Então, é um teste, esse daqui é um teste que se usa para diferenciar, né, hidrocarbonetos saturados de hidrocarbonetos insaturados, tá? Porque daí, nos saturados, a temperatura ambiente, a reação de halogenação não acontece, né? E já nos insaturados, né, nos alcenos e alcinos, a reação de adição acontece, então o bromo é consumido, e aí essa coloração castanha, característica dele, desaparece pelo fato dele ser consumido e adicionado, né, na molécula de alceno, ou do alcino. Tá? Nos alcanos, a bromação e a cloração acontecem, mas por outro mecanismo, né, o mecanismo radicalar. E a gente viu que esse mecanismo ele tem uma etapa de iniciação, que consiste na quebra homolítica da ligação covalente, né, entre esses halogênios. Então, é preciso uma indução para que a reação aconteça. Essa indução acontece por calor, né? Ou radiação ultravioleta, certo? E é um mecanismo completamente diferente. O flúor e o iodo não podem ser usados como reagentes em reações de adição eletrofílica, tá? Mesma coisa, né? Na reação radicalar, o flúor e o iodo também não são utilizados, né? Porque o flúor, a reação acontece de uma forma muito violenta, né? Difícil de controlar, e o iodo é porque é pouco reativo mesmo, né? Tem uma energia de ativação alta lá na etapa de propagação, né? Agora, aqui,
O flúor, a reação não acontece com flúor e iodo, por quê? Porque o flúor reage explosivamente com alcenos, então também não é viável para uso sintético. E a adição do iodo é termodinamicamente desfavorável. Os diiodetos vicinais, eles são instáveis, então a tendência é essa reação voltar, né? Ela está deslocada aqui para os reagentes. Então, mesmo que se forme o diiodeto vicinal, ele não é estável e a reação tende a ficar deslocada aqui para os reagentes. Então, aí ele fica na forma de iodo molecular, tá? Então, a halogenação acontece com cloro e bromo. Respondido, Johan? Continuando. Isso aqui também nós já vimos na aula passada, tá? Então, se a água, em vez do solvente orgânico inerte, né? Porque a gente viu também que essas reações de halogenação acontecem em solventes orgânicos inertes. Normalmente utiliza-se o tetracloreto de carbono e também de clorometano, né? Usam solventes clorados, solventes orgânicos halogenados normalmente são utilizados, né? E aí, se em vez do solvente orgânico for utilizada água, o produto majoritário será a aloidrina vicinal. Então, a aloidrina, nós teremos, vamos fazer, a hidroxila e o halogênio em carbonos vizinhos, né? A aloidrina vicinal, né? Halo de halogênio e hidrina da água, né? Da hidroxila, no caso. Então, como que acontece o mecanismo? Então, aqui até botei o cloro, ó, para ficar um exemplo com outro halogênio, né? Então, nessa molécula aqui, né, o 1, 2, 3, 4, 2 metil, 2 buteno, né? Metil 2 buteno. Metil 2 buteno. Então, nessa molécula, vamos mostrar aqui o processo de halogenação. Então, nós vimos, né, que esses halogênios, eles têm, na presença, né, com a aproximação do alceno, por conta da ligação dupla, né, dos elétrons π, acontece uma repulsão entre as densidades eletrônicas, né, da ligação π do alceno e dos elétrons do halogênio. E isso provoca um deslocamento, né, da densidade eletrônica do halogênio. Então, isso causa uma carga parcial positiva em um dos átomos, né, o átomo que estiver mais próximo da ligação dupla. Então, esse átomo ele vai atuar como um eletrófilo por conta dessa carga parcial positiva que vai ser gerada nele, né? E ele vai sofrer o ataque dos elétrons π da ligação dupla. Então, isso está mostrado aqui. Ao mesmo tempo, o que acontece? Acontece a saída, né, uma quebra heterolítica da ligação do halogênio aqui, ó, com a saída de um ânion, né, no caso aqui vai ser o cloreto, e também, né, concomitantemente, forma-se uma ligação do cloro com o carbono, né, com o outro carbono do alceno. Então, veja que aqui eu mostrei as setinhas nesse sentido, e não o contrário disso. Por quê? Porque em questão também de estabilidade, a gente sabe de estabilidade do estado de transição, né? Sabe-se que o carbono mais substituído é como se essa ligação no clorônio aqui, no caso, né, nesse intermediário, essa ligação deste carbono com o cloro é mais enfraquecida do que essa ligação desse carbono com o cloro, pelo fato dele estar mais substituído, ele assume um caráter de carbocátion mais importante, né, porque se fosse um carbocátion, seria um carbocátion mais estável, né? Então, pelo fato desse carbono estar um pouco mais estabilizado,
o efeito, a densidade eletrônica do cloro acaba não sendo tão compartilhada aqui, né? Os elétrons do cloro acabam não sendo tão compartilhados com esse carbono, fica mais com esse outro aqui, que é menos estável, que seria um carbocátion menos estável. Então, aqui é um ponto mais suscetível para o ataque de um nucleófilo, né? Então, é como se esse carbono, né, ele tem um caráter de carbocátion mais evidente, mais forte do que esse outro aqui, mas não é um carbocátion, tá? Eu só estou usando esse exemplo, essa comparação, assim, para ver se ajuda na compreensão, tá? Então, na videoaula passada, até mostrei para vocês lá um mapa de potencial eletrostático de alguns intermediários para mostrar a contribuição, a distribuição da densidade eletrônica, vocês estão lembrados? Tamanho de ligação, né? Então, sempre que você tem um carbono mais substituído, ele se ele fosse um carbocátion, ele seria mais estável, né? Então, o carbono, quando acontece um ataque de um nucleófilo, esse estado de transição de ataque neste carbono mais estabilizado é um estado de transição mais estável do que se o nucleófilo atacasse o outro carbono, certo? Então, pelo fato de ser um estado de transição mais estável, a energia, né, para se chegar nesse estado de transição também será menor. Então, a reação acontece com mais facilidade quando o ataque acontece aqui. Vocês entenderam isso? Então, isso é importante por conta da regioseletividade das né, para a formação de aloidrinas. Acaba que isso não é. Isso aqui acontece com o halogênio também? Acontece, mas como daí você vai ter dois átomos iguais ligados nos carbonos vizinhos, em questão de produto, isso não vai dar diferença, né? Agora, aqui ó, é um nucleófilo diferente, então faz diferença você explicar por que o ataque acontece preferencialmente neste carbono e não neste daqui. Todos entenderam isso? Isso daqui é do vídeo da aula passada ainda. Não, passou batido para alguém essa informação? Que é importante que vocês saibam, tá? Então, vejam também, ó, que nesse processo, você tem o cloro, né? Porque, ó, liberou cloro aqui. Você tem o cloro, o cloreto no meio reacional, né? Ó, liberou o cloreto aqui, para a formação do intermediário. Ah, professor, mas o cloreto não ataca? Ele ataca, tá? Ele ataca. Só que o que acontece? Como a água, ela ficou como um solvente nesse meio reacional. Então, a quantidade, questão de proporções, né, de quantidade, você vai ter muito mais moléculas de água do que do cloreto que está sendo gerado, né, pela formação do intermediário clorônio. Então, a probabilidade de uma molécula de água, né, se estar próxima aqui para finalizar essa reação é maior, tá? Mas pode acontecer do cloreto para cá? Pode, tá? Pode. Então, é o solvente em maior proporção, tá? Isso aqui, ó, depois até eu fiquei com dificuldade de ver o que eu tinha escrito aqui. Isso aqui é Cl-, tá? É o cloreto. Ficou horroroso. Então, ó, aqui é importante destacar a regioseletividade. Então, a regioseletividade, ela envolve, assim, quando você tem uma reação cujo produto poderiam ser dois isômeros constitucionais, dois ou mais isômeros constitucionais. Você poderia, a partir daqueles reagentes, poderia gerar vários tipos de isômeros constitucionais. Só que aí o mecanismo da reação favorece a formação apenas de um ou de dois, de alguns, né? Não de todos, né? Então é por isso que é regioseletiva. Tem aquela regra geral, né, que fala assim, que o eletrófilo se adiciona no carbono que tem mais
Isso, Johan. O eletrófilo se adiciona no carbono que está com mais hidrogênios, né? Porque daí o carbocátion se forma forma, né, nesse processo um carbocátion mais estável. Só que aqui a gente não tem formação de carbocátion, mas o processo em si acontece da mesma maneira, né? Porque daí o nucleófilo vai atacar após a formação do intermediário, seja ele um carbocátion ou um bromônio, né? Aí o nucleófilo vai atacar o carbono mais substituído, né? O carbono que teria, se fosse um carbocátion, seria um carbocátion mais estável. Bom, então, depois que a água ataca, forma esse intermediário, essa molécula intermediária aqui, com esse oxigênio, né, com carga positiva, né, protonado. Então, essa molécula, esses hidrogênios aqui são bem ácidos, né, então são perdidos, um H+, é perdido com facilidade, né, pelo fato de estar ligado a um oxigênio que é eletronegativo e que ficou com carga positiva, né, por conta disso. Então, uma outra molécula de água do meio pode receber esse próton e aí a gente gera aqui a aloidrina vicinal, tá? Então, aqui no caso, uma clorohidrina, né? Você tem o cloro e a hidroxila em carbonos vizinhos. Se nucleófilos diferentes da água são adicionados ao meio reacional, eles também alteram o produto de reação. Então, é importante compreender esse mecanismo da halogenação e aí entender, se você entende o mecanismo, entende que forma esse bromônio ou clorônio, né? Se você tiver outros, porque esse intermediário bromônio e clorônio vai sofrer o ataque de um nucleófilo. Então, se o seu meio reacional, se você não fez essa reação num meio reacional com um solvente orgânico inerte, por exemplo, né, o de clorometano, né, o tetracloreto de carbono, se você fez com água, então a água pode atuar com nucleófilo. Se você fez com álcool, botei metanol lá no meio reacional. Então, esse metanol vai poder atuar como um nucleófilo nesse intermediário. Eu coloquei uma solução de cloreto de sódio. Então, aí esse cloreto também pode atuar como nucleófilo, entenderam? É o que eu estou exemplificando aqui. Tá? Então, ó, adição de cloro na presença de metanol. Então, ó, vai formar o clorônio e aí o metanol vai atacar o carbono mais substituído. Olha lá, ó, gerou um éter aqui, né? Aqui também, ó, foi com bromo e cloreto de sódio, né? Então, forma o bromônio e aí o cloreto ataca o carbono mais substituído. Certo? Ok? Beleza. Vamos diferenciar estéreo seletivo e estéreo específico. Então, reação estéreo seletiva. Então, na reação regioseletiva, você tem uma preferência por um isômero constitucional diante de vários isômeros constitucionais que poderiam ser gerados, né? A reação estereosseletiva, ela é aquela, então, você tem um reagente que pode gerar diferentes tipos de estereoisômeros, mas daí, pelo mecanismo da reação, só são gerados um ou alguns, como os únicos ou como os majoritários da reação. Tá? Então, a preferência por alguns estereoisômeros dentre vários que poderiam ser produzidos, né? Então, essa é a reação estereosseletiva. A reação, ela é estereoespecífica quando você tem um estereoisômero, vamos supor aqui, ó, é melhor usar o exemplo aqui. Você tem ó, o cis-2-penteno e o trans-2-penteno. Então, o cis-2-penteno e o trans-2-penteno são diastereoisômeros. Então, eles são estereoisômeros, a relação entre eles, né? Eles são estereoisômeros do tipo diastereoisômeros.
reação de halogenação do cis vai gerar apenas o par de enantiômeros trel. E a adição de bromo no diastereoisômero trans vai gerar apenas o par de enantiômeros eritro. Então, vejam que os produtos da halogenação do cis são diferentes dos produtos da reação do trans. Então, por isso, eles são, além de estereosseletivos, né? Porque, ó, quais seriam as possibilidades de estereoisômeros para uma reação dessa? Seriam esse par trel e o par eritro. Então, são 4 produtos possíveis. Então, ela é estereosseletiva por quê? Porque o cis desses 4 só produz 2, né? O trans 2-penteno também, essa reação de halogenação é estereosseletiva por quê? Porque dentre os 4 produtos, ele só produz 2. Só que, além disso, eles são estereoespecíficos. Por quê? Porque o cis produz produtos diferentes do trans, né? Aí daí, professor, e daí que eles dois, a relação entre o cis e o trans, eles já são estereoisômeros. E aí, um estereoisômero produz produtos diferentes que o outro estereoisômero, entenderam? Sempre, toda reação que é estereosseletiva é estereoespecífica? Não. Poderia acontecer, mas não é o caso aqui, vamos supor. O cis e o trans produzirem só os enantiômeros trel. Então, eles seriam estereosseletivos, mas não seriam estereoespecíficos porque eles produzem os mesmos produtos. Entenderam? Só que não é o caso, né? Nessas reações de halogenação, eles são estereosseletivos e estereoespecíficos. Aí aqui é só para fazer um comparativo, tá? Então, isso daqui, ó, essa parte aqui que eu vou apresentar agora, é uma parte que eu peguei e falei para vocês lerem o capítulo do livro do Paula Bruce, e depois até mandei uns slides para vocês darem uma olhada, tá? Então, vamos usar esse exemplo da adição de um haleto de hidrogênio. Porque, nesse caso, a reação ela não é estereosseletiva e também não é estereoespecífica. Então, vou mostrar para vocês por quê. Então, vamos considerar a adição do HCl nesse alceno aqui, tá? Então, qual que é a primeira etapa dessa reação, né? A primeira etapa vai ser o ataque do par de elétrons π ao hidrogênio, do haleto de hidrogênio, né? E ele vai pegar, esse hidrogênio vai se ligar a um desses carbonos da ligação dupla aí, né? Vai se quebrar essa ligação dupla, logicamente, e gerar um carbocátio. Então, vejam que aqui eu mostrei nessa setinha em verde o seguinte, lembra que a ligação carbono-carbono aqui, né, esses dois carbonos estão na hibridização sp2. Então, você tem os orbitais sp2 fazendo ligações sigma, eles estão num arranjo espacial trigonal planar, e você vai ter o orbital p perpendicular. Então, pensa que você tem aqueles dois lobos do orbital p, né? Então, se esse hidrogênio se ligar pela face de cima, então é isso que eu estou mostrando aqui, ó, o hidrogênio se ligou pela face de cima, tá? Ele se ligou por cima. E aí gerou o carbocátio. Aí, esse carbocátio também é sp2. Então, você tem aqui o orbital p, e aí o cloreto, ele vai poder atacar por cima, ou ele pode atacar por baixo. Isso faz diferença? Faz, porque você vai gerar um carbono quiral, né, com 4 substituintes diferentes. Então, se ele atacar por cima, vai ter uma configuração. Se ele atacar por baixo, vai ter outra configuração. Então, aqui vamos considerar que os dois ataques foram por cima. Vai gerar esse produto aqui, ó, hidrogênio e cloro por cima. A gente chama, quando é pela mesma face, a gente chama de a adição sim, tá? Sim, pela mesma face. Então, representando em Fischer, ficaria algo assim, ó. Ficaria não, fica assim, tá? Lembrando que em Fischer você representa a molécula com a cadeia carbônica na vertical, entendendo que ela está toda para trás do plano, né, numa conformação eclipsada.
e os substituintes aqui estão para frente do plano, né? Então, fica assim. A outra possibilidade para esse carbocátion é o cloreto atacar por baixo. Quando ele ataca por baixo, olha lá, ó, ficou hidrogênio em cima, o cloro embaixo. Aqui é uma adição anti, tá? Acontece em lados opostos. Então, olha lá, o produto, ó, essa configuração de cima permaneceu a mesma, né? Porque é a configuração do carbocátion aqui, ó. Aí o que mudou foi a de baixo, que daí dependeu do ataque do nucleófilo por cima ou por baixo, tá? Então gerou esses dois produtos. Então veja que aqui a gente tem dois diastereoisômeros, tá? Aí agora, nesse tipo de adição, pode acontecer também na etapa de formação do carbocátion, ó, os elétrons π vão pegar o hidrogênio aqui, ó, atacar o hidrogênio por baixo, né, pela face inferior. Aí, ó, lá, o hidrogênio para baixo, tá? Aí, ó, mesma coisa. Forma o carbocátion, o cloreto pode atacar por cima, vai gerar este produto. Vamos lá. E o cloreto pode atacar por baixo. Então, vai gerar este outro produto. Então, vejam que pode, né, dessa reação, são produzidos os quatro estereoisômeros. Então, ela não é estereosseletiva e nem estereoespecífica, tá? A reação de halogenação, aqui também eu estou mostrando um caso onde o produto da reação, né, gera aqui um produto com 2 carbonos quirais, né? É por isso que você tem a possibilidade de formação de 4 estereoisômeros diferentes, tá? Então, diferente da halogenação, né? Que na halogenação só acontece a adição anti, né? Só acontece a adição anti. Então, você vai formar aquele intermediário bromônio ou clorônio por uma face, e aí o ataque acontece pela face oposta. Se o intermediário é formado na face inferior, o ataque do nucleófilo é por cima, né? Se o intermediário é formado na face superior, o ataque acontece por baixo, tá? Ok? Agora a gente vai começar assunto novo. Ok? Pode ir? Tá. Bom, vamos falar agora da oximercuração, desmercuração de alcenos. O que é isso, né? Então, ó, nós já vimos que a adição de água a alcenos ocorre na presença de um catalisador ácido. Lembra? Tanto a adição de água quanto a adição de álcoois, elas acontecem, né, pelo mecanismo de formação de carbocátion, né? E ela, só que para ela acontecer precisa do catalisador ácido, né, para formar o carbocátion, né? Então, o mecanismo é via formação de carbocátion. Então, quando a gente tem esse tipo de mecanismo que forma carbocátion, deve-se sempre considerar a possibilidade de rearranjo, tá? Então, sempre que o carbocátion puder rearranjar, né, para uma forma mais estável, né, é muito provável que isso aconteça. E essas reações, elas seguem a regra de Markov-Nikov, né? Então, o hidrogênio se adiciona ao carbono ligado ao maior número de hidrogênios, né? E dessa forma forma-se o carbocátion mais substituído, né? Que é um carbocátion mais estável. E a água também pode ser adicionada a alcenos por outro mecanismo de reação, que é pela oximercuração, desmercuração, tá? Qual que é a vantagem desse tipo de reação? Ela é uma reação muito eficiente para a síntese de álcoois, tá? Ela tem um bom rendimento, não requer condições ácidas e não ocorrem rearranjos de carbocátions, porque nessa reação não há formação de carbocátion, tá? Só que a desvantagem uma das principais desvantagens, né? É a questão ambiental, porque tem liberação de mercúrio metálico no processo, né? Então ela acontece, o reagente contém mercúrio, né? Então é a desvantagem dela, uma das desvantagens, das principais desvantagens.
Aqui está o mecanismo. Então, a oximercuração, vamos falar primeiro da etapa de oximercuração, tá? Essa oximercuração, ela acontece com esse reagente aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver com clareza, é o Hg, que é o mercúrio, né? Ligado com 2 grupos acetato, né? Essa molécula é o acetato de mercúrio, né? Lembrando que acetato, ó, esse AC, faltou o O aqui, tá? OAC. O acetato é o CH3, C-O, O-, né? Então, na verdade, você tem esse grupo aqui ligado ao mercúrio. São 2 grupos desse ligado ao mercúrio. Essa molécula. Então, ó, a etapa, ela lembra um pouco a reação de halogenação, tá? Então, a primeira etapa consiste, ó, no ataque dos elétrons π ao átomo de mercúrio. E aí, o mercúrio, né, também um par de elétrons do mercúrio, ataca o carbono, o outro carbono do alceno, formando um intermediário que vocês vão encontrar nos livros com vários nomes, tá? Por exemplo, no livro do Solomons, tá escrito que é o íon mercuríneo. No da Paula Bruce, está falando que é o mercuriônio. Aí, às vezes, vocês acham também, em vez de ser mercurínio, tá? Mercurinium, tá? Com UM no final. Ou mercurionium, tá? Mas é esse intermediário, tá? Eu chamo ele de mercuriônio, tá? Então, é o intermediário mercuriônio. Então, até aqui é bem parecido com a halogenação, né? Qual que é a diferença? Na halogenação, né, você vai liberar o ânion, por exemplo, na bromação vai liberar o brometo, que também vai atuar como nucleófilo, né? Aqui, ó, você liberou o acetato, né, ó, no processo de formação do mercuriônio, liberou uma molécula de acetato. Só que nesse meio reacional, você também tem água, tá? E aí, quem vai atuar como nucleófilo principal aí é a molécula de água, tá? E essa molécula de água, né, o par de elétrons do oxigênio, vai atacar o carbono mais substituído, preferencialmente. Então, ela tem regioseletividade, tá? Ela é uma reação regioseletiva. Então, o par de elétrons do oxigênio ataca o carbono mais substituído, né? Por quê? Porque a estrutura do estado de transição para esse intermediário aí é mais estável, né? Pelo fato desse carbono aqui, a maior quantidade de substituintes, né? Exerce um efeito estabilizador. Então, essa ligação aqui, ela está mais enfraquecida por conta disso também, tá? Então, o ataque acontece nesse carbono. Aí forma esse outro intermediário, o acetato do meio pode capturar esse H+, gerando aqui, ó, a função álcool, né? Então, essa é a primeira etapa, tá? Que é a oximercuração. Então, ó, entrou o mercúrio e você também oxidou a molécula, né? Pela entrada aí da hidroxila a partir da água, tá? E gerou aqui o ácido acético, né? Porque o acetato capturou esse próton. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa agora é remover esse grupo com o mercúrio aqui da molécula, tá? E isso acontece por uma reação de redução. Então, às vezes, vocês vão achar também assim, oximercuração, redução, tá? Vários livros apresentam assim, oximercuração, redução. Por quê? Porque a segunda etapa é uma reação de redução que tem por objetivo, então, ó, reduzir esse carbono aqui. Então, vai sair esse grupo e vai entrar uma molécula de hidrogênio, tá? Essa redução, ela acontece pela adição de borohidreto de sódio, né? Então, o mecanismo dessa redução, ele não é muito bem estabelecido, mas sabe-se que envolve reações radicalares, tá?
Então, no processo de redução, esse grupo aqui sai e entra, entra um hidreto aqui, né? Então, fica, não é hidreto porque o mecanismo é radicalar, né? Então, mas aí vai sair esse grupo e você vai aumentar um hidrogênio aqui. Então, vai virar um CH3, tá? Com a liberação do mercúrio metálico e acetato. Então, vejam que essa reação, ela é regioseletiva, e a regioseletividade dela está em conformidade com a regra de Markov-Nikov. Então, o hidrogênio foi adicionado no carbono ligado ao maior número de hidrogênios, né? E o nucleófilo no carbono mais substituído, tá? Compreenderam o mecanismo? Pessoal, vocês estão aí? Alguma dúvida? Então vejam que o intermediário, né, é muito parecido com o da reação de halogenação. Aí a diferença é que daí precisa de uma outra etapa com a redução, né, com borohidreto de sódio, para remover o mercúrio aqui, né, e aí substituir aqui por um hidrogênio, tá? Esse hidrogênio, ele entra no lugar, né, do substituinte com mercúrio. Então, assim, você gera o álcool, tá? O produto dessa reação, então, a partir de um alceno, pela reação de oximercuração, desmercuração, você produz um álcool, tá? Então, percebam que não há possibilidade de rearranjo nesse mecanismo, né? Porque você não forma carbocátion no processo, você forma esse intermediário mercuriônico. Então, é isso que eu estou mostrando aqui, ó. Então, se a gente pegar essa molécula aqui, 1, 2, 3, 3, 3 de metil, né? 1, 2, 3, 4, 3, 3 de metilbutano. Na presença, né, na reação de oximercuração, desmercuração, ó, vai formar o mercuriônio aqui, e aí a água vai atacar este carbono aqui, mais substituído. E aí, com a redução, né, esse CH2 vai virar um CH3. Então, olha lá, é o produto, ó, CH3, a hidroxila aqui. Então, olha lá, o rendimento de aproximadamente 94%, né, gerou o 3,3 de metil 2-butanol. Aí, comparando com a adição de água em meio ácido para a mesma molécula, né? Vejam que vai acontecer o quê? Primeiro, vai acontecer o ataque ao hidrogênio, vai gerar o carbocátion secundário aqui. Só que olha aqui do lado, ó, se essa metila migrar, você gera um carbocátion terciário, e é o que acontece. Então, esse carbocátion secundário que seria formado é rearranjado para um carbocátion terciário. E aí a molécula de água vai atacar neste carbono, né? Porque é aqui que vai ficar o carbocátion. Então aqui tem rearranjo, ó, o produto gerado é diferente. Ok? Vamos ver agora a alcoximercuração, redução de alcenos. Então, é a mesma coisa, gente, é igualzinho a oximercuração, desmercuração, ou oximercuração, redução, tá? A diferença é a seguinte, que aqui, quem é o nucleófilo? Molécula de água. Na alcoximercuração, o nucleófilo é um álcool. É a única diferença. O mecanismo é idêntico, tá? A única diferença é que a oximercuração, quem vai atuar como nucleófilo nesse intermediário mercuriônio é a água. E na alcoximercuração, o nucleófilo que vai atacar o intermediário mercuriônio é o álcool, tá?
Então, pode chamar aqui também de alcoximercuração desmercuração, tá? Ou alcoximercuração redução. Então, a gente viu que em meio a adição de álcoois em alcenos em meio ácido gera éteres. Essa reação acontece via formação de carbocation, então tem possibilidade de rearranjo, né? Mesma história. Já a alcoximercuração ocorre na presença do acetato de mercúrio, igual acontece na oximercuração, ou também de trifluoroacetato de mercúrio, tá? Que no lugar de você ter os hidrogênios do acetato, você vai ter átomos de flúor, trifluoroacetato de mercúrio. Então, olha lá, você tem esses dois grupos, acetato ligados ao mercúrio. Primeira etapa é a formação do intermediário mercuriônio, tá? Então, o alceno, par de elétrons pi do alceno, ataca o átomo de mercúrio, que também ataca o outro carbono do alceno, tá? E nesse processo também ocorre a saída de um grupo acetato, tá? No caso aqui, de um grupo trifluoroacetato. A próxima etapa, ó, eu não sei se ficou meio bagunçado aqui, ó, é o intermediário, tá? Aqui, ó, o intermediário mercuriônio. E aí, aqui eu mostrei o ataque do metanol, né, do álcool, ó, o par de elétrons do oxigênio atua como um nucleófilo e vai atacar o carbono mais substituído, né? Tem essa regioseletividade por conta da estabilidade do intermediário e tal, né? E aí quebra-se a ligação, o mercúrio vai ficar no carbono menos substituído, formando essa espécie intermediária aqui. Esse ataque, gente, assim como acontece na halogenação, esse ataque acontece numa orientação anti, tá? Ele também acontece numa orientação anti. Aí aqui, ó, esse hidrogênio na forma de H+, é removido pelo trifluoroacetato presente no meio reacional. Pronto, formou o éter aqui, né? Agora, a próxima etapa é a redução para remoção desse grupo aqui, tá? Essa redução acontece com borhidreto de sódio, então aqui vai virar um CH2, tá? Segundo o Solomons, eu até deixei separado aqui para eu ler para vocês, tá? Porque, como eu expliquei para vocês, esse ataque aqui acontece numa orientação anti. Então, teria uma estereoseletividade? Deveria ter se fosse só isso, né? Igual na halogenação, né? A halogenação, por conta desse ataque anti, a gente tem uma estereoseletividade. Só que nesse caso da alcoximercuração, a gente tem essa etapa aqui de redução, e olha só o que fala aqui, ó. Eu tô com esse livro aqui, ó. Tem edição mais nova dele já, tá? Aqui é a página, é o volume 1, página 324, tá? Fala assim: apesar do ataque pela água, aqui eu estou mostrando o metanol, deixa eu botar na água aqui, mas é a mesma coisa, tá? Aqui. Apesar do ataque pela água no íon mercuríneo em ponte levar à adição anti dos grupos hidroxila e mercúrio, então eles ficariam anti uns aos outros, né? Porque ó, ia atacar do lado oposto. A reação que substitui o mercúrio pelo hidrogênio não é estereocontrolada. Então, nessa etapa de redução aqui, até aqui, ó, o ataque foi anti, né? Só que aí no processo de redução, essa reação ela não é estereocontrolada, tá? Provavelmente ela envolve a formação de radicais. Essa etapa mistura a estereoquímica final da oximercuração-desmercuração. E o resultado líquido é uma mistura de adição sim e anti do hidrogênio e da hidroxila ao alceno.
Então, aqui no processo de redução, ele destrói essa estereoseletividade, tá? Então, você vai ter uma mistura de ataque sim e anti. Isso vai ser importante no processo quando o seu produto se o seu produto fosse gerar um, um produto com 2 carbonos quirais, né? Que daí você poderia ter várias possibilidades de diastereisômeros, tá? Então, ela não é estereosseletiva, segundo o Solomon, tá? Ela é só regioseletiva. Certo, gente? Posso continuar? Entenderam? Porque agora a gente já vai para outra reação. Alguma dúvida sobre a alcoximercuração, redução, oximercuração, redução, halogenação? Então, até então, essas três, né? A halogenação, oximercuração e alcoximercuração formam esse intermediário cíclico, né? E nelas, né, o ataque é anti. É muita informação. E é muita informação mesmo. Eu tô indo até devagar, né? A gente está até um pouco atrasado no conteúdo por conta disso. Porque são muitos detalhezinhos, né? Por isso que é importante depois vocês não demorarem muito tempo para revisar isso, né? Para essa memória recente aí permanecer, né? Vamos falar agora sobre a adição de borano, tá? Essa reação, ela se chama hidroboração-oxidação, tá? Ela também serve para produzir álcool, tá? A partir do alceno. Então, a hidratação de uma ligação dupla no sentido anti-Markovnikov pode ser atingida através do uso do diborano, que é essa fórmula molecular aqui, ó. Dois átomos de boro, né, e 6 de hidrogênio. Ou de uma solução de borano em tetrahidrofurano. A adição de água é indireta e 2 reações estão envolvidas. Então, ó, vejam que esse tipo de reação, a hidroboração-oxidação, ela serve também para a produção de álcoois. Mas diferente dessas reações que nós vimos até agora, que tem uma regioseletividade compatível, né, coerente com a regra de Markov-Nikov, essa reação de hidroboração, ela também é regioseletiva, mas ela é anti-Markov-Nikov. Tá? A regioseletividade dela é anti-Markov-Nikov. Tá? Vejam o exemplo. Então, aqui, ó, o exemplo com adição, a hidratação em meio ácido, né? Então, pela hidratação em meio ácido, você vai formar um carbocátion secundário, a água vai atacar aqui, então você vai gerar um álcool secundário, né, o 2-propanol. Pela hidroboração, você vai gerar, como produto dessa reação, o 1-propanol, tá? Então, a hidroxila vai se ligar no carbono mais ligado a hidrogênios, né? A hidroxila não vai ficar ligada no carbono mais substituído da ligação dupla do alceno, certo? Então, é anti-Markov-Nikov, a hidroboração. Ok, professora, como é que acontece essa reação, né? Primeiro, o que é... Ah, peraí. Então, a etapa 1 é a adição de um átomo de boro e de um hidrogênio a dupla, tá? A gente vai ver isso com calma, mas a primeira etapa, esse carbono aqui vai se ligar ao boro e um desses hidrogênios na forma de hidreto vai ser adicionado aqui nesse outro carbono, tá? Esse é o mecanismo da hidroboração, por isso tem esse nome, hidroboração, tá? Adição do boro e do hidrogênio. E a segunda etapa é a oxidação e hidrólise do intermediário ao borano que vai ser gerado. Então, vamos ver isso com calma ainda, tá? A hidroboração, oxidação, ocorre com a estereoquímica sim, tá? Então, diferente das que a gente viu até agora, que o ataque era anti, né? Estereoquímica anti para halogenação, alcoximercuração
e oximercuração, era anti. Aqui, a orientação é sim. Então, vocês vão ver que a hidroxila e o hidreto vão ser adicionados pela mesma face, tá? Pelo mesmo lado. Não vai ser por lado oposto. Então, o borano, apesar de ser uma molécula neutra, é um eletrófilo, porque o boro apresenta apenas 6 elétrons compartilhados em sua camada de valência. Então, deixa eu só botar minha lousinha aqui para eu mostrar. Eu vou tentar fazer sem a lousa, porque agora eu lembrei que quando eu adiciono depois essa lousa, eu tenho que fechar o PowerPoint. Peraí. Deixa eu tentar desenhar com o mouse. Ó, vou fazer aqui o átomo de boro. Ele vai ficar numa hibridização sp2. Aí, então, tem um elétron em cada orbital sp2. E aí, quando está na orientação sp2, ele tem, né, 3 orbitais sp2 e o orbital p não hibridizado. Então, tentem imaginar, com esse meu desenho excelente, eu não sei fazer muito bem perspectiva, mas se isso aqui estiver no plano, esses orbitais P, esses não, né? É só um. O orbital P não hibridizado aqui, ele está furando esse plano, tá? Ele está furando o plano. Então, é como se ele tivesse... Aqui seria tracejadinho, assim, né? Se vocês estão vendo, ele está furando esse plano, certo? Então, o orbital P do boro está vazio. Aqui ele vai se ligar aos hidrogênios, né? Esse BH3 aí, ó. Aí aqui ele vai se ligar aos hidrogênios. Então, vejam que ele ficou com 6 elétrons, né? Na última camada, na camada de valência dele. E aí ele está com o orbital P vazio. Então, por conta disso, apesar ele fica estável, né? Ele é uma exceção, né, à regra do octeto, né? Ele fica estável com esses 6 elétrons, só que como ele tem esse orbital P vazio, ele pode receber elétrons nesse orbital P vazio dele, tá? Então, por isso, ele atua como um eletrófilo. Ele gosta de elétrons, ele recebe elétrons, ok? Então, a hidroboração pode ser realizada com o diborano, tá? Que é um dímero gasoso do borano, ou mais convenientemente com um reagente preparado pela dissolução do diborano em tetrahidrofurano. Então, quando o diborano é introduzido no tetrahidrofurano, ele reage para formar um complexo ácido de Lewis do borano, tá? Com o THF. O complexo é representado como BH3, dois pontos, THF, né? BH3, THF. Isso daqui é o complexo. O diborano, ele é um complexo diferente, assim, porque aqui, ó, é representado até pontilhado. Queria fazer mais grossinho essas pontinhas. É algo assim, tá? Esse complexo. Então, vejam que aqui, ó, é um caráter parcial dessa ligação do boro com o hidrogênio, né? Porque o hidrogênio não faz duas ligações, né? Então, é um caráter parcial aqui. Então, é esse complexo aqui, que é o diborano. Aí, quando você coloca isso na presença de THF, o par de elétrons do oxigênio, desse éter, né, do tetrahidrofurano, ele ataca, né? E aí desfaz esse complexo. E daí, então, fica o borano, né, uma molécula de borana complexada com o tetrahidrofurano. Então, de um de borano, né, você vai gerar 2 moléculas do borano, complexada aqui com o THF.
Então, esse aqui é a fonte, né, do borano, né, o reagente dessa reação. Então, essa reação é uma reação que se diz ser reação concertada, tá? Concertada com C. Então, o que é uma reação concertada? Uma reação concertada é aquela na qual todas as ligações se formam e se rompem numa única etapa. O negócio acontece tudo de uma vez, tá? Ela também é chamada de reação pericíclica, porque ela acontece como resultado de um arranjo cíclico de elétrons. Então, aqui a gente vai ter uma ideia disso, ó. Olha, esse é o seno, aqui é o propeno, né? O propeno na presença do borano vai acontecer o seguinte. Então, a gente viu que o boro, ele é eletrófilo, né? Ele tem um orbital p vazio, ele pode receber elétrons. Então, os elétrons π vão atacar o boro. E aí, ó, nessa molécula do borano, o boro está ligado a 3 hidrogênios. O que vai acontecer? Tudo ao mesmo tempo, é concertado o processo. Esse hidreto vai se ligar nesse carbono mais substituído, tá? Então, veja, viu por que ela é anti-Markov-Nikov? Aqui você já entende o processo. Porque pela regra de Markov-Nikov, o hidrogênio se adiciona ao carbono que está mais ligado a hidrogênios, né? Que tem mais hidrogênios. O hidrogênio se liga no carbono menos substituído, né? Só que aqui vai acontecer o contrário. Por quê? Porque na regra de Markov-Nikov ela funciona porque normalmente o hidrogênio é o eletrófilo, né? E aqui o hidrogênio não é o eletrófilo, aqui o hidrogênio é o nucleófilo. Então, como ele é o nucleófilo, ele está atacando o carbono mais substituído, tá? Então, veja, ó, quem que é o eletrófilo dessa reação? É melhor, 1000 vezes melhor você sempre pensar assim, o eletrófilo vai se ligar no carbono menos substituído, né? Porque olha lá, o carbono menos substituído é esse, ó. Então, nessa ataque dos elétrons π ao boro, que é o eletrófilo, o boro vai ficar ligado aqui, nesse carbono. Vocês estão vendo? Não estão vendo, né? Vai ficar ligado nesse carbono aqui, ó. Tá? Aí, ao mesmo tempo, ó, já ia começar a formar uma carga parcial positiva aqui. Né? À medida que vai formando a ligação do carbono com o boro, vai quebrando a ligação π, vai formando essa carga parcial positiva, e aí vai já quebrando a ligação do boro com o hidrogênio aqui, né? E esse hidreto, né? Então, o par de elétrons dessa ligação do boro e do hidrogênio, ele vai formar uma ligação com esse outro carbono, do alceno, que é o carbono mais substituído. Vendo por esse estado de transição aqui, ó. Olha lá, reação anti-Markov-Nikov. Então, ó, começa a formar a ligação, né, carbono-boro, né, começa a quebrar a ligação π, né, então esse par de elétrons π, né, começa a formar a ligação aqui. A ligação do boro com o hidrogênio também começa a se quebrar e começa a formar a ligação do hidrogênio com esse carbono. Então, essa ligação aqui, né, esse hidrogênio vem como hidreto, ele vem com par de elétrons, tá? Na forma de nucleófilo. Ela é uma reação concertada. Então, normalmente, quando a gente mostra com setinha, ficaria assim, ó. Você ia mostrar a seta assim. Então, vejam que esse estado de transição é mais estável, quando você tem ó, a carga parcial positiva no carbono mais substituído, né? Esse estado de transição aqui ó, é menos estável. Ó, se nesse processo do ataque dos elétrons π, o boro se ligasse no carbono mais substituído, você ia gerar uma carga parcial positiva num carbono primário, né? Então, esse estado de transição é menos estável, tá?
E aqui comparando, ó, com a adição de HBr, né? Então, ó, o hidrogênio aqui, ele está atuando como eletrófilo, né? O hidrogênio aqui está atuando como nucleófilo. Ficou claro isso daqui? Deu para entender a diferença? Ok. Então, ó, até agora o que nós vimos da hidroboração? Nós vimos que nessa primeira etapa, o que vai acontecer? O boro do borano, ele vai ser atacado, né, pelos elétrons π, vai se ligar no carbono menos substituído. E o hidreto desse borano vai se adicionar ao carbono mais substituído. Então, a gente gerou esse produto aqui, ó. O alceno está ligado, o alceno que não é mais alceno agora, né? Agora você tem um grupo alquil que está ligado ao boro, que continua ligado a dois hidrogênios. Então, aqui aconteceu uma vez, ó, o primeiro ataque formou essa molécula aqui, o boro com um grupo alquil. Agora, gente, vai acontecer de novo, tá? Então, agora esse borano, que agora está com o grupo alquil, ele vai reagir com outro alceno. Então, assim, sempre um borano vai reagir com 3 alcenos, tá? Por quê? Porque cada alceno vai ocupar o lugar de um dos hidretos desse boro aqui, tá? Então, olha lá. Esse borano que foi produzido aqui, ó, esse borano não, aqui é borano, né? Esse produto aqui do adição do borano ao primeiro alceno, ó, esse produto vai agora atuar como reagente novamente. E daí o boro continua sendo eletrófilo aqui. O boro continua eletrófilo, ele continua com o orbital P dele vazio, tá? Então, daí, outra molécula de alceno, ó, vai atacar o boro, na mesma reação concertada, ó, o hidreto vai se adicionar aqui no outro carbono mais substituído, e agora você vai gerar essa molécula aqui, o boro, ligado aos dois grupos alquil, só que ele ainda tem o hidrogênio aqui. Então, ele ainda consegue reagir com mais um alceno, tá? Então, olha lá, o orbital, ele continua sp2, o orbital dele, P dele continua vazio, tá? E aí, ele vai reagir com uma terceira molécula de alceno. Aí eu fiz aqui, ó. Então, par de elétrons, π, vai atacar o boro, vai adicionar o hidreto no carbono mais substituído, e aí você vai gerar essa espécie, ó. O boro ligado a 3 grupos alquil. Ok? Então, essa aqui é a primeira etapa, né? O boro ligado a 3 grupos alquil. Acompanharam? Tem que fazer 3 vezes o mesmo processo, tá? Então, aqui, ó, gerou o tripropilborano, né? E mostrando de novo, ó. Um alceno, aqui já tá um alquilborano, né? Esse boro aqui já tá com o grupo R, ó. Então, ainda dá para ele reagir com mais 2 alcenos, né? Aí, ó, reagiu com mais um alceno, formou o dialquilborano, ó. Um alquil aqui, o outro alquil tá aqui. Ainda tem o hidrogênio. Então, ó, o dialquilborano, que agora esse grupo aqui está representado aqui como a letra R, grupo R, né? Então, ele pode reagir ainda com mais um alceno. Aí gera o trialquilborano, tá? Beleza, agora nós temos aqui o trialquilborano. Agora a gente vai para a segunda etapa, que vai ser trocar esse boro, né, que está ligado nesses grupos alquil, por OH.
tá? Então, cada grupo R aqui precisa perder, né? Precisa desfazer essa ligação com o boro e no lugar dela vai entrar um OH, tá? Como que isso acontece? Para essa segunda etapa, é preciso peróxido na reação. O peróxido vai atuar como um nucleófilo, lembra? O boro continua com o orbital P dele vazio, né? Então, o boro é eletrófilo. Então, esse peróxido, um par de elétrons, vai atacar o boro, vai formar essa espécie aqui. Aqui, gente, vai acontecer uma migração, ó. Um grupo alquil, ó, essa ligação do carbono com o boro, ela vai migrar, ó, ela vai se ligar com o oxigênio. E esse grupo OH sai. Então, ó, esse grupo R estava ligado no boro, ele não vai mais ficar ligado no boro, ó. Ele vai se ligar no oxigênio e esse OH vai sair. Olha lá o que vai acontecer. Oh, vamos olhar aqui primeiro. De novo, falar de novo. O grupo R estava ligado no boro, vai se ligar no oxigênio. E esse OH vai sair. Então, olha lá o que aconteceu. Ó. O grupo R agora está ligado ao oxigênio. Certo? E aí saiu um OH. Agora, isso vai acontecer mais 2 vezes, tá? Aí vai vir outro peróxido desse, vai atacar aqui, aí o grupo R vai se ligar no oxigênio, vai sair outro OH. Aí vem outro grupo peróxido, vai atacar de novo, aí o outro grupo R vai se ligar ao oxigênio e vai sair outro OH. Então, aí você vai formar isso aqui, ó. O boro ligado a 3 grupos OR. Agora, quem vai atacar o boro vai ser o hidróxido. Aí, aqui é uma hidrólise, né, básica. Então, ó, o hidróxido ataca, forma esse intermediário, e aí sai o grupo OR, tá? Aí, esse grupo OR sai, ó, ele é uma base forte, ele captura o próton, e finalmente vira um álcool. Aí isso vai acontecer mais 3 vezes novamente, mais 3 hidrólises disso daqui, ó. Então, saiu um, vai ficar esse OH. Aí vai vir outro OH, vai atacar aqui, vai sair outro OR. Aí agora o boro vai ficar com 2 OHs, né? Aí vai vir outro OH, vai atacar o boro, vai sair esse OR, e aí o boro vai ficar com 3 grupos, né? Oxigênio, né? Borato, né? E você vai liberar as 3 moléculas de álcool. É trabalhoso, né? É trabalhoso fazer o mecanismo disso. Mas vocês conseguiram compreender? É tudo em triplicata, né? É tudo você faz em triplicata não, mas tudo acontece 3 vezes, né? Acontece 3 vezes. Ok. É desafiador explicar isso daqui, gente. Olha, não é fácil, não. Bom, então, a adição, ela é anti-Markovnikov, tá? Então, o hidreto, ele vai se ligar no carbono mais substituído, né? Porque o hidreto desse borano, né, é um nucleófilo, então ele ataca o carbono mais substituído. E quem é o eletrófilo da reação? É o boro, né? Então, o carbono menos substituído é que vai se ligar ao boro. E depois, né, aonde estava o boro, vai entrar o OH, né? No final de todo o processo vai entrar o OH, tá? Então, olha lá, você gera o 3-metil-1-butanol. Então, quando você escreve essa reação simplificadamente, ó, vejam que tem essa representação aqui, ó, 1 e 2, porque esse mecanismo acontece em 2 etapas, né? Então, você está fazendo a reação lá, primeiro você vai adicionar o borano em THF, para fazer essa primeira parte da reação. Aí vai dar o tempo da reação lá, né? Depois que terminou essa primeira parte, que você vai adicionar os outros reagentes, tá? Você não adiciona tudo de uma vez.
Então, é por isso que você separa assim, ó, etapa 1, etapa 2, tá? Você faz separado, momentos separados, tá? Então, primeiro tem que fazer essa primeira etapa para gerar o trialquilborano, né? Que é o boro ligado com os 3 grupos alquil. Uma vez que formou o boro com esses 3 grupos alquil, você vai para a etapa da hidrólise, né? Que daí envolve o peróxido e a base, tá? Veja aqui, ó, também. O OH vai ficar nesse carbono primário, né? Não vai ficar aqui. Se a gente pensasse que essa reação seria produzida ou por oximercuração ou por adição de água em meio ácido, né? Você esperaria o OH aqui nesse carbono, tá? Então, isso aqui é algo importante, né? Se fala lá, eu quero produzir um álcool primário, né? Provavelmente a forma mais fácil de fazer isso vai ser via a hidroboração, né? Pela regioseletividade. Então, o estado de transição para a hidroboração requer que o átomo de boro e o átomo de hidrogênio estejam do mesmo lado da ligação dupla. Então, isso aqui é importantíssimo também, tá? Por conta da estereoquímica desses produtos, né? A adição é sim, justamente porque o mecanismo é consertado, né? Esse mecanismo aqui é consertado, ó. Então, do mesmo lado que adiciona o bromo, é o mesmo lado que vai adicionar também o hidreto, né? Acontece tudo forma aquele intermediário, né, com 4 membros aqui, né? Então, acontece, ó, pela mesma face, tá? A adição é pela mesma face. A adição, sim. A adição, sim, tá? Então, os resultados, podemos ver os resultados de uma adição, sim, em nossos exemplos envolvendo a hidroboração do 1-metilciclopenteno. A formação do enantiômero, que é igualmente provável, resulta quando o hidreto de boro é adicionado na face de cima do anel do 1-metilciclopenteno. Então, nesse processo, você vai ter o par de enantiômeros da adição, sim. Né? Lá na oximercuração, na halogenação, você tem o par de enantiômeros da adição anti. Né? Aqui você tem o par de enantiômeros da adição, sim. Por que forma o par de enantiômeros? Porque você pode fazer esse intermediário pela face de baixo, ou você pode fazer o intermediário. Pode acontecer a formação lá, né, do intermediário. Intermediário não, desculpa. A adição, sim, pode acontecer. Aqui não é intermediário. Essa reação acontece numa única etapa, tá? Desculpa, gente. A adição, sim, pode acontecer pela face de baixo, ou a adição, sim, pode acontecer pela face de cima. Então, pela face de baixo vai gerar um enantiômero, pela face de cima gera o outro, tá? E a probabilidade de acontecer por uma ou por outra face é igual, tá? Certo? Entenderam?